Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Chegamos agora ao capítulo 15, verso 12. O capítulo 15 inteiro trata da ressurreição do nosso Senhor, que é peça central da nossa fé. Então, agora vou ler versos 12 a 19. A ressurreição é de fato um fato. Ora, já que Cristo está sendo proclamado como tendo sido ressuscitado dentre os mortos, como podem alguns de vocês dizer que não existe ressurreição de mortos? Se não existe ressurreição de mortos, nem mesmo Cristo tem sido ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, então a nossa pregação é vazia, e vazia também é a vossa fé. Além disso, seremos identificados como falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado a respeito de Deus que Ele ressuscitou o Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. De novo, se mortos não ressuscitam, nem Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a vossa fé é fútil. Vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperado em Cristo, somos, de todos os homens, os mais passíveis de dó. Na verdade, o verso 20 que prossegue com o fato, mas de fato Cristo foi ressuscitado entre os mortais e tal. Mas vamos agora voltar e ver os versos 12 a 19. Aparentemente, algumas pessoas lá em Corinto estavam negando até a ressurreição, coisa que os saduceus, dentro do judaísmo, viviam fazendo fazia tempo. Os saduceus negavam o mundo espiritual, enfim. Aí ele diz, se não existe ressurreição de mortos, nem Cristo também ressuscitou, coisa e tal. E, nesse caso, a nossa pregação é vazia e também a vossa fé é vazia. E aí, no verso 15, então, também eles teriam sido falsas testemunhas de Deus, porque dizem uma coisa a respeito de Deus que, de fato, não seria verdade nessa hipótese. A questão exatamente é muito séria. Veja o que está no verso 17. Se Cristo não foi ressuscitado, a vossa fé é fútil. Vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperado em Cristo, somos de todos os homens os mais passíveis de dó. Eu vou comentar isso, mas vamos voltar um pouquinho. Se Cristo não foi ressuscitado, a vossa fé é fútil, estão nos pecados. Eu digo que a ressurreição, de fato, é totalmente necessária. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus tinha de vencer a morte. E para vencer a morte, a única maneira de vencer a morte era exatamente a ressurreição, porque Jesus foi o primeiro a sair daquele mostrengo ventre, para usar essa frase. Jesus foi o primogênito. Primo, não único. Primo, então o primeiro, mas depois ele abriu a porta para nós também. Então, a nossa fé depende da ressurreição, porque a ressurreição é a prova de que o Pai aceitou o preço que o Filho pagou por nossos pecados. É isso aí. Agora vamos comentar um pouquinho que está aqui no término do verso 19. Ele diz que de todos os homens, os mais passíveis de dó. Espera aí, vamos com calma. Seríamos passíveis de dó por causa do contraste entre a realidade e a nossa esperança, a nossa expectativa. As nossas altas esperanças seriam jogadas no chão. Quanto mais altas as esperanças, tanto maior a decepção.
Até aí. Agora, atenção, por favor. O estilo de vida cristão é o melhor disponível na Terra, mesmo sem a ressurreição. Então, quanto a isso, nós não somos passíveis de dó. A vida cristã é a melhor vida que existe cá embaixo, mesmo se não existe a ressurreição. Mas como Paulo trata a questão sobre vários aspectos, ele faz isso precisamente porque a ressurreição de Cristo é a peça central da nossa fé. Sem ela, de fato, não há evangelho. Então, seríamos nós passíveis de dó só pela diferença entre a nossa expectativa e a realidade. Nós estamos esperando uma coisa que, de fato, não era verdade. Mas, como de fato é verdade, então nada disso é problema. Vamos ver, então, os versos 20 a 28, onde eu entendo que Paulo trata da sequência dos acontecimentos. Verso 20 a 28. Mas, de fato, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Ele se tornou primícias dos que adormeceram. Visto que a morte veio por um homem, ressurreição de mortos veio por um homem também. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos que estão no Cristo serão vivificados. Mas cada um por sua própria ordem. Cristo o primeiro, depois os que pertencem ao Cristo quando da sua vinda, então o fim, quando ele, quer dizer, o Filho tiver entregue o reino ao Deus e Pai, quando quer que tenha dado cabo de todo governante, bem como toda autoridade e todo poder. Mesmo porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas foram subordinadas, é evidente que se exclui aquele que submeteu tudo a ele. Então, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também será submisso àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando aqui no verso 20 diz que ele se tornou primícias, o termo primícias funciona como sinônimo de primogênito. Quer dizer, Jesus foi o primeiro a sair da morte, o primeiro a ser ressuscitado de fato. Cai lá, alguém foi trazido de volta da morte, sim, uma morte interrompida, mas teve de morrer outra vez. Jesus não. Aí ele foi de fato ressurreto. A ressurreição é a reunião de corpo com espírito. Então a morte física é a separação do espírito do corpo. Aqui diz, assim, verso 21, como a morte veio por um homem, a ressurreição também por um homem. Por um homem. Embora Jesus fosse Deus, foi na condição de homem que Jesus derrotou Satanás. Deus derrotar Satanás não teria nem graça. Quer dizer, aí não haveria mistério. Agora, um homem derrotar Satanás, aí sim. Foi na condição de homem que Jesus derrotou Satanás, então a ressurreição veio também por um homem. Como todos nós somos descendentes de Adão, então a morte que veio como consequência do pecado passou para todos nós também. Então diz aqui que em Adão todos morrem. Lamentável, mas é isso. Agora, atenção para a diferença na frase. Assim também todos que estão no Cristo serão vivificados. Somente, quer dizer, nem todo mundo está em Cristo, nem todo mundo sequer quer estar. Então, quem não está em Cristo é que não vai ser vivificado, só os que estão no Cristo. Eles sim
serão vivificados. Agora, no verso 23, ele fala da ordem ou da sequência. Cada um por sua própria ordem. Primeiro o Cristo. Então, Cristo foi mesmo o primeiro. Ele foi o primeiro a sair da morte. Eu entendo que ele levou uma leva com ele quando ele subiu e voltou. Você se lembra que em Mateus fala que quando Jesus morreu na cruz, muitos sepulcros foram abertos lá em Jerusalém e que no dia da ressurreição muitos saíram, quer dizer, os santos saíram dos sepulcros e perambularam lá por Jerusalém, aparecendo, se apresentando a uns e outros. Agora, o texto não diz de fato o que aconteceu com essas pessoas que se foram. Eu acho que seria muito, perdoem a expressão, muito chato ser obrigado a voltar à cova, né? Eu duvido que tenha sido. Eu imagino que quando Jesus subiu ao céu, levou aquela turma com ele, e eu entendo que de fato Jesus esvaziou o seio de Abraão, quer dizer, o lado de Hades dos finados salvos. Eu entendo assim, porque mais tarde Paulo vai dizer que ele estava assim entre duas opções, se ele ficava aqui ou se ele morria e ia direto para Jesus. Para que o Espírito fosse direto a Jesus, então, ou direto para Jesus, fatalmente o Espírito não iria mais para o seio de Abraão. Então, a partir desse texto, eu entendo que agora os espíritos dos que se salvam, os salvos, quando morrem, vão direto. O corpo fica cá embaixo. E o corpo, então, fica aguardando a ressurreição. Então, eu entendo que a primeira leva foi Jesus e quem já estava lá. Agora vem a segunda leva, os que pertencem ao Cristo quando da sua vinda. Agora, a sua vinda está em duas partes. Vai ter o arrebatamento, quando ele busca a igreja, mas também vai ter sua volta física até onde ele vai pisar no Monte das Oliveiras e dar início ao seu reino messiânico milenar. Eu entendo que são momentos distintos, separados por talvez 3 anos e meio. Isso aí, não quero entrar nessa questão, outros acham que vai tudo ser de uma vez. Então, o fim, verso 24, quando ele tiver entregue o reino aos... Então, eu digo a quem quiser ouvir que, mas está no texto mesmo, a primeira ressurreição, assim falada, diz respeito aos salvos, não a sequência dentro dessa primeira ressurreição. A segunda ressurreição diz respeito aos perdidos. E eles só serão ressuscitados no término do milênio para enfrentar o grande trono branco. Aí, todos os perdidos serão ressuscitados e serão encaminhados para o lago de fogo. Como é que vai ser o corpo desses, assim, o texto não explica. Como é que vai ser, o texto não diz, e eu também não vou dizer. Mas eu entendo que a primeira ressurreição, que é dos justos, tem pelo menos 3 levas. Né? Cristo, depois o arrebatamento e, por fim, após o milênio. Talvez tenha uma quarta leva entre a segunda leva sendo o arrebatamento, e se isso for outro momento do que a segunda, bom, os que foram assim executados pelo anticristo nesse intervalo de 3 anos e meio, assim, entende? Está no texto também. Você vai achar em Apocalipse faz menção explícita a esse pessoal que morre durante a grande tribulação que a palavra fala. E é possível que eles também serão ressuscitados para o começo do milênio. Nesse caso, então, seria de fato 4 levas. Mas como essa questão é um pouquinho delicada ou complicada, eu não vou fincar pé nem nada. Mas pelo menos 3 levas vai ter.
Então, a partir do verso 24, Paulo fala da terceira leva, quer dizer, o término da coisa, assim, depois do milênio. Aí, então, é que Jesus vai entregar o reino e tudo de volta a Deus Pai. Quando ele tiver dado cabo a toda espécie de governo, enfim, autoridade, poder, tudo e qualquer coisa. Porque Satanás e seus anjos, durante os 1000 anos, serão confinados no abismo, mas não estarão por isso submissos. Então, quando eles serão soltos no termo para levantar e conduzir a última rebelião que vai dar no Armagedon, enfim, etc. Aí, então, que finalmente toda a oposição ao reino de Deus será acabado, abalado, vencido. Então, Jesus irá entregar tudo de volta ao Pai. Verso 25. É necessário que Jesus, reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí prossegue o último desses inimigos a ser destruído, exatamente a morte. Agora, gente, não se engane, não tenha dúvida, a morte é decididamente o nosso inimigo. A morte foi introduzida à nossa experiência humana pelo pecado lá no jardim. E só também será removida da experiência humana no fim da própria raça cá embaixo, no fim deste mundo. Assim entendo. Mas que a morte é inimigo, é. Agora, verso 27 é simplesmente uma citação de Salmo, o 8º Salmo, verso 6. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora, aí ele prossegue no que tem que ser óbvio. Se é o Pai que está submetendo tudo a Jesus, mas o próprio Pai fica excluído desse processo, óbvio. Tem jeito. Então, aí por fim, o próprio Filho então vai entregar tudo de volta ao Pai, que foi quem conduziu a história toda. Aí diz, verso 28, o próprio Filho também vai estar submisso, como, aliás, sempre tem sido. Agora, vamos para o verso 29 a 34, onde vai falar Paulo de consequências de negar a realidade da ressurreição. Vou lendo então 29 a 34. Caso contrário, que farão os que estão sendo batizados em lugar dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, para que ainda se batizam em lugar dos mortos? E para que corremos perigo a toda hora? Eu morro cada dia. Assim afirmo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se lutei com feras humanas em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Parem de se enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Voltem à sobriedade como justos e parem de pecar. É que alguns não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Agora, esse negócio de ser batizado em lugar dos mortos tem dado, como diz a gíria, pano para manga. Não tem faltado ideias e comentários. Aí, então, acho que sendo batizados por alguém que morreu perdido, então consegue a salvação do sujeito e assim noite adentro. Mas vamos pensar um pouquinho. Para estarem mortos, está aqui, né? Batizar no lugar dos mortos. Ora, para estarem mortos, eles antes, fatalmente, estavam vivos. E eles serão julgados com base no que fizeram enquanto vivos. No momento que morreram, a conta deles se fechou. Portanto,
presumivelmente, Paulo aqui se refere aos que estão tomando o lugar dos crentes falecidos nas fileiras cristãs, ao serem batizados. Se não existe ressurreição, para que fazer isso? Mormente, se é só para receber perseguição, que estava acontecendo naquele tempo. Não? Então, no meu entender, não tem jeito, ninguém pode salvar alguém que já se foi. A conta está fechada, o nosso destino eterno se determina, se fecha com aquilo que fizemos nesta vida. Terminou esta vida, a conta está fechada. E o destino já está lacrado. Assim me parece claramente aqui no texto. Então ele volta à tecla, né? Quer dizer, se não tem ressurreição, então para que nós aqui estamos correndo perigo? Para que nós vamos ficar aqui sendo perseguidos e depois uns e outros vão ser mortos? Aliás, o próprio Paulo parece mais tarde. Agora, esse verso 31, onde Paulo diz que ele morre cada dia. Vem cá, o que é isso? Bom, é evidente que Paulo não se referia à morte física. Claro que não, porque mesmo Hebreus capítulo 9, 27 diz claramente que é determinado ao homem morrer uma só vez. Portanto, não há reencarnação. Agora, embora Paulo tenha encarado uma possível morte física repetidas vezes, aliás, ele vai alistar isso em outro lugar, entendo que ele se referia a uma morte para si, quer dizer, para as próprias ambições, ideias, desejos e quereres, a fim de abraçar a vontade de Deus. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Para você abraçar a vontade de Deus, tem que abrir mão de suas próprias ideias, ambições, desejos, quereres, enfim, etc. Querendo abraçar a vontade soberana. Não, ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil. Agora, o verso 32 tem dado pano para mais mangas. Esse tal negócio de lutar com feras, agora, ouçam outra vez a minha tradução. Se lutei com feras humanas em Éfeso, vamos destrinchar essa questão. Muitas versões dizem que Paulo literalmente lutou com feras. Mas vamos com calma. Se ele tivesse feito isso na arena, como punição, ele teria perdido a sua cidadania romana, a qual ele reivindicou até o fim. Sim, quando ele foi preso lá em Roma. Ele ia ser açoitado. Você vai açoitar alguém que é romano? Epa. Mas ele vivia com isso, quer dizer, citando a sua cidadania romana. Se ele tivesse lutado na arena contra... Aí ele perderia, mesmo que ele escapasse dos animais, ele perderia essa cidadania. Então não foi isso. Não foi isso. Na cidade de Éfeso, o único lugar onde seria possível... Ali escreveu esta carta em Éfeso. O único lugar onde seria possível lutar literalmente com feras seria na arena. Aí o texto diz contra homem. Isso aí é o que as versões mencionadas tratam de formas variadas. Mas logo em seguida, no capítulo 16, aqui verso 9, Paulo vai falar de muitos adversários em Éfeso. E se eles jogaram de forma bastante suja, Paulo bem que poderia achar apropriado chamá-los de feras. Então eu entendo dessa forma. Me parece historicamente impossível que tenha sido literalmente animais na arena. Mas para que isso? Se os mortos não ressuscitam, vamos comer e beber e tal, levar a vida. Isso citando Isaías capítulo 22 e verso 13. Então, ele fala bem claramente no verso 33, parem de se enganar.
Más companhias corrompem bons costumes. Isso é uma pura verdade, você sabe disso. É melhor você evitar más companhias, gente. Isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário. Aí prossegue, verso 34, voltem à sobriedade como justos e parem de pecar. Epa! O que transparece é que nem todo mundo está levando a vida cristã a sério lá e tal. Paulo está aqui quase falando grosso, né? Parem de pecar. É que alguns não têm conhecimento de Deus, digo isso para vergonha vossa. Agora vamos ver se a gente entende esse negócio. Para vergonha vossa. Sei o que Paulo está dizendo aqui exatamente. Eu vou oferecer uma sugestão tão somente. Enquanto qualquer pessoa na nossa vizinhança não tiver conhecimento de Deus, nós devemos sentir vergonha. Já que ele falou de más companhias e voltar à sobriedade, dá a impressão de que eles não tinham se desvencilhado da cultura envolvente. E com isso, os seus associados de antes não estavam vendo muita diferença no estilo de vida. Agora, uma ruptura inequívoca teria exigido uma explicação. Se você fazia parte daquele círculo, tal e tal, agora você se converte e rompe totalmente, aí os companheiros de antes, o que é isso, rapaz? O que aconteceu? Aí você vai ter que explicar o porquê das coisas. Né? Então, você explicando adequadamente o porquê, o que aconteceu contigo e porquê e tal, você explicou o Evangelho. Então, se eles rejeitarem aí o conhecimento de Deus, mas é problema deles, não é por falta de saber, de conhecer, entende? Então, eu entendo dessa forma.